Donald Trump fala agora ao vivo no Parlamento de Israel, João Vieira? Olha, Thaís, agora o presidente Donald Trump, ainda elogiando o Steve Witkoff, começa a contar algumas histórias, deixando o clima um pouco mais leve, do jeito que Donald Trump gosta de fazer, fugindo daquele script que aparece no teleprompter. E, curiosamente, também quebrando o gelo, o chefe do Congresso, né, o presidente do Congresso israelense, mais cedo, falou: olha, presidente, pode ficar tranquilo que o teleprompter aqui está funcionando. Lembrando, né, aquela fatídica aparição de Trump no Conselho, na Assembleia Geral da ONU, no fim do mês passado, e com Trump criticando, né, a ONU por supostamente ter feito ali, de propósito, um problema no teleprompter dele que não estava funcionando. O Trump também citou agora há pouco o Steve Witkoff, porque é o enviado especial não só para o Oriente Médio, esse que aparece na tela, mas também para a guerra na Ucrânia. E ele destaca o trabalho do Steve Witkoff pelo fato de trabalhar, pelo fato de se esforçar também pela paz naquela região. E mais uma vez o Trump disse: se eu estivesse no poder, isso não teria acontecido. Lembramos que em 2022, começo da guerra da Ucrânia, 2023, começo da guerra no Oriente Médio, era Joe Biden o presidente americano. Ele tem toda a razão quando diz que muita gente duvidava, que dizia que ele ia perder tempo, que era um problema insolúvel, que era algo que não daria em nada, porque, de fato, a interferência do presidente dos Estados Unidos e a maior potência militar do planeta entrando em negociação, é claro que fez toda a diferença, e esse momento histórico que você acompanha conosco ao vivo aqui no Jornal Gente, quando há o anúncio de que há um acordo entre Israel e o Hamas. Agora, companheiros, existem questões de fundo que são as principais, que até agora não são claras, não é? De que forma os palestinos na faixa de Gaza viverão a partir de agora? Quem vai administrar o enclave? Se fala numa administração independente, tecnocrata, mas sem a participação da população palestina? Quem vai pagar pela reconstrução do território que foi completamente, mas completamente mesmo, destruído? E vamos combinar que a estrutura de Gaza já não era uma grande coisa antes dos ataques. Agora o país basicamente é um monte de escombros do sul até o norte. Isso também não está claro. Qual é a longevidade desse acordo que está sendo anunciado agora? Não quero ser estraga-prazeres aqui, e é claro que qualquer acordo de paz é muito relevante, tem que ser aplaudido e traz aqui um alívio, tanto para as famílias dos reféns israelenses, quanto para a população de Gaza, que estava vendo bombas caírem em cima das suas cabeças dia após dia. Mais um trecho com a tradução aqui do João Vieira, do que diz agora Donald Trump ao vivo no Parlamento de Israel. Agora, Thaís, o presidente Donald Trump faz elogios a Jared Kushner, que é o cunhado dele, né, esposo da filha Ivanka Trump, que também é o responsável pela negociação deste acordo de paz, da mesma maneira como foi um dos responsáveis pelos acordos de Abraão, lá no primeiro mandato de Donald Trump, um acordo que estabeleceu relações de Israel com países árabes. Ele apareceu em uma das imagens ao lado de Ivanka Trump. Agora o Trump falando de Marco Rubio, secretário de Estado norte-americano, o chefe da diplomacia dos Estados Unidos, que também é aplaudido de pé, ovacionado no Congresso israelense. E ele é o homem que vai negociar com os negociadores brasileiros a redução das tarifas de 40% que os Estados Unidos impuseram ao Brasil. É bom que ele esteja feliz aí nesse momento também, não é, João? Exatamente. E o Trump acabou de elogiar o Marco Rubio, falando que ele vai ficar marcado na história como o maior secretário de Estado que os Estados Unidos tiveram. O Marco Rubio, que em certo momento já foi opositor de Trump dentro do Partido Republicano, disputou com ele uma nomeação à presidência, né, a candidatura presidencial, mas agora é um grande aliado. E agora Trump elogiando a chefe de gabinete dele, também ri bastante ao lado de Marco Rubio, ou seja, é um clima bastante amistoso e o Trump, de certa maneira, vai fugindo um pouquinho ali daqueles comentários que estão diretamente relacionados à resolução desse conflito, aproveita para fazer alguns afagos a aliados dentro e fora dos Estados Unidos. Parece, viu, João, Cláudio, Thaís, quem está nos acompanhando, que o objetivo desse evento excepcional é justamente tentar mostrar um pouco aí da união, né, que se formou em Israel a partir da ajuda, para não dizer interferência, de Donald Trump e de toda
a sua equipe para que houvesse algum tipo de acordo. Como a Thaís diz, o futuro lá na frente, ele é incerto, Cláudio. Não dá para a gente hoje saber, até porque tem uma questão sensível também que não foi mencionada, que é a desmilitarização do Hamas, que não aceita isso, já disse que não vai entregar suas armas, apesar de Trump dizer que vai convencê-los disso. É um ponto para olhar lá na frente, mas o principal mesmo era a libertação desses reféns. Você imagina só o drama dessas famílias, né, que estão aí há 2 anos sem nenhum tipo de informação, sem saber se está vivo, sem saber se está morto, se está comendo, se não está, onde está, por onde passou, se toma banho, se escova o dente, se o que faz ali, onde faz necessidades básicas. Essa é a dúvida e o terror que passaram todos esses familiares durante 2 anos. Então, só de se promover essa troca de reféns, já me parece que há aí um avanço muito grande a ser comemorado e, por isso, essas palmas que são repetidas a todo momento com parlamentares e participantes desse evento em pé, né, Cláudio Humberto? Então, Pedro, sim, sem dúvida nenhuma, você tem toda a razão nas suas observações. Só queria lembrar sobre o caso daquele sujeito que gritou palavras contra Donald Trump agora há pouco, né? Lembrar que o Israel é um país democrático e nesse parlamento aí tem até bancada árabe representando, portanto, a comunidade árabe que mora ou que trabalha em território israelense. Portanto, pode ser, enfim, setores de oposição, né, que com toda certeza não gostam do governo, não aplaudem, não aprovam o governo nem os métodos de Netanyahu, mas também pode ser algum desses deputados árabes que fazem parte do parlamento. João Vieira, mais um trecho do que diz agora Donald Trump ao vivo, momento histórico que você acompanha aqui no Jornal Gente, João. É isso, vamos ouvir um pouquinho mais o que fala o presidente Donald Trump, Thaís. A gente não vai ser politicamente correto. E como você mencionou, primeiro-ministro, essa é a paz por meio da força. Os Estados Unidos têm o mais forte exército do mundo, na história do mundo, eu posso dizer isso. A gente tem armas que ninguém nunca sonhou em ter. E eu espero que a gente não tenha que usá-las. Mas, em certas vezes eu tive orgulho de usá-las, mas muitas vezes eu odiei fazer isso. É muito perigoso, muito ruim, mas a gente tem que fazer o que tem que fazer. A gente tem muitas dessas armas e podemos dar também muitas armas para Israel, francamente. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu me ligava muitas vezes. Você pode me dar essa arma, essa? Mas a gente trouxe para cá essas armas. São as melhores. E você usou essas armas muito bem. Mas muitos... E foi isso que, na verdade, levou à paz. No fim das contas, foi isso. E enquanto nós celebramos isso, nos deixem lembrar daquele dia horrível em que tudo começou 2 anos atrás, no feriado judaico, no calendário judaico, milhares de civis foram atacados por terroristas, acabando com vidas inocentes, coisa que nos lembrou o Holocausto. Aquele dia 7 de outubro atacou profundamente a humanidade. E os Estados Unidos estavam ao seu lado em luto, os nossos cidadãos também que foram sequestrados naquele dia, e mudou
naquele dia mudou, as atrocidades mudaram tudo. Israelenses, por favor, entendam que os americanos sempre estão com os valores. Nunca esqueça e nunca mais. São frases, né, lembrando massacres cometidos contra o povo judeu, são palavras e expressões sempre usadas para não se esquecer o que aconteceu no passado e evitar que essas coisas se repitam. De 7 de outubro até agora, Israel era conhecido como uma nação de guerra. E isso só foi um período muito complicado, só uma população de fé poderia aguentar. E agora, para os israelenses e também para os palestinos e para muitos outros, esse pesadelo finalmente acabou. E agora, quando os destroços são removidos, a região vai ser transformada em um futuro muito mais próspero e brilhante. Muito bem, João. A gente vai continuar acompanhando aqui na Rádio Bandeirantes, Band News TV, esses desdobramentos todos. Você vai ter muita repercussão ao longo do dia a respeito desse momento histórico. O presidente dos Estados Unidos da América discursando no parlamento de Israel, falando sobre o acordo que foi firmado em negociação envolvendo o Egito, envolvendo o Catar, na semana passada. No começo dessa semana, hoje já começou a ser implantado e ainda teremos na sequência novos desdobramentos para serem analisados na nossa programação. Tem outras informações também chegando no jornal. Gente, na sequência, os assuntos aqui do Brasil para você que acordou cedo nesta segunda-feira, está em deslocamento, acompanhando as notícias da manhã na nossa programação. A gente volta já.